até eu mesmo me pergunto de onde que vem essa paixão, né? Essa loucura pelo futebol. De certa forma, uma loucura. Eu tenho uma carreira profissional que, em grande parte da minha vida, eu deixei de lado, em segundo plano, por causa do futebol. No final de 2019, eu olhei assim, diga aqui, não tem mais como tocar para frente, porque eu tava indo pro fundo do poço, né? Financeiramente, salário, você manter time. Aí os jogadores começaram a querer vir jogar no União, aí consequentemente aumenta os custos. Aí o grupo ficou inchado, muito grande. E aí foi quando eu comecei a apelar para a questão dos patrocinadores, ter ideia de buscar um apoio aqui, outro ali, que uma coisa começou a andar, né? É uma coisa que a gente tem que entregar. Quem bota investimento no time quer ter um retorno, sim, no mínimo visual. E aí é onde eu entro, que aí eu faço a divulgação lá, administrar as redes sociais. E aí com o tempo eu passei também ao cargo de vice-presidente e de tesoureiro do time, né? Então tá alto para você manter um time e o retorno tá pouco. E eu acredito, se tivesse uma liga aqui em Balsa para gerir ali o estádio, eu acho que conseguiria muito dinheiro com marketing e daria para investir na premiação. Aí sim, o time ia conseguir também ter um retornozinho do dinheiro ali e iria investir mais. Fala, minha rapaziada, beleza? Estamos aqui hoje com dois grandes dirigentes, vamos dizer assim. Jogaram bola, não sei se o Léo jogou, o Elton eu sei que jogou, porque jogamos junto na Grosserra, né? Num período ali do ano de 2007, 2008, jogamos junto ali, fizemos um time que disputamos até final de Copa Fair Play, né? Na ABB. E hoje nós estamos aqui com essas duas referências em termos de dirigência do futebol balsense. Eles estão à frente ali da AFU, que é uma associação, e do União, que é o time, né? O Elton me explicou aí, o Léo me explicou isso aí logo nos bastidores aqui. E a gente vem falar um pouco hoje de futebol, de gestão de futebol, de gestão de campeonatos, falar um pouco de alguns jogadores, né? Então vai ser um papo. E também falar um pouco do projeto do União, né? Que é a AFU com a União, né? Isso que é a associação. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aqui hoje, terem aceitado o convite, né? Eu já venho falando com o Elton desde o início do projeto do podcast, né? Expliquei para ele, Elton, aqui é um projeto para a gente resgatar a história do futebol balsense e trazer histórias da atualidade, que o União é atual, né? O União é um time atual e atuante no futebol balsense. Então, assim, não é só, digamos assim, o resgate do passado, mas, igual a Alzira falou no episódio passado, a gente tem que saber do nosso passado para a gente projetar um futuro melhor para o nosso futebol, para o esporte balsense no geral. Já trouxemos aqui também o Cleito K10, falou de futsal, né? Então, assim, a gente vai agregando todos os assuntos relacionados ao esporte balsense, né? A gente começou, mas a essência do podcast é isso, é resgatar a história do futebol balsense, trazer grandes jogadores que teve no passado e jogadores atuais, né? E também dirigentes atuais. Já veio aqui o Raimundinho, que é de Buriti, se eu não me engano foi o segundo episódio, cara, e o projeto está crescendo, e eu já estou começando a esquecer quem foi o segundo, quem foi o terceiro, né? Esse aqui é o 11º episódio do podcast Clube da Resenha, tá? E eu vou pedir assim, antes da gente começar o bate-papo, para você que está nos ouvindo, acessar o nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho da como é que fala? Da notificação. O Léo é o cara do marketing aí, ele vai ajudar muito na mesa hoje, né? Então, assim, ativar o sininho da notificação, nos seguir no Instagram. Às vezes o cara só segue no Instagram por conta dos cortes e às vezes vai lá assistir o episódio, mas não se inscreve no canal e tal. Então, isso é muito importante e relevante pra gente. Não só a inscrição no Instagram, seguir no Instagram, mas também se inscrever no nosso canal do YouTube. Acredito que vocês já estejam acompanhando, né? Até o pessoal já fica assim, não, eu tô acompanhando que quando eu for lá eu já sei como é que é mais ou menos a resenha, né? Então, é uma resenha sem script, sem nada, digamos assim, combinado, né? Então, pessoal, bem-vindos ao podcast Clube da Resenha. O Elton, se apresente aí para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes. Quem que é o Elton, família, origem. Fica à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Tá, primeiro eu quero confessar que eu acompanho os seus episódios desde o primeiro lançamento
E eu fiquei ali assistindo, olhando e imaginando, cara, será que eu vou ser convidado em algum momento? Rapaz, sério? Porque eu pensei assim, eu entendi que era uma resenha, né? E o meu perfil, se aquela pessoa mais séria e tal, eu digo, eu não vou ser convidado para ler, porque a resenha, eu sou da bola, mas sou, vamos dizer, o administrador, né? O organizador, não sou muito da resenha, tenho um pouco de dificuldade nisso. E eu tenho acompanhado os episódios, curtido, assim, tem muita história interessante, é muito bacana e queria parabenizar em primeira mão. Obrigado. O projeto. Espero que cada dia se torne cada vez mais forte. Bom, o Wellington, primeiro em relação ao futebol, é importante contar uma historinha rápida antes de se apresentar, que até eu mesmo me pergunto, de onde que vem essa paixão, né? Essa loucura pelo futebol, de certa forma uma loucura. Eu tenho uma carreira profissional que, em grande parte da minha vida, eu deixei de lado, em segundo plano, por causa do futebol. E aí, às vezes eu me pergunto, mas que loucura é essa? É difícil de você entender. E a explicação que eu encontro é que quando eu era criança, 9 anos de idade, por tentação e ironia do destino, fizeram um campo de futebol no fundo da minha casa. No fundo do quintal, logo atrás, era o campo de futebol lá do bairro, que eu morava lá em Fortaleza Nogueira, bairro Trizes dela. E eu sou filho de mãe solteira, né? Com 9 anos de idade, a minha mãe teve uma filha, aí ela saía para trabalhar na cidade e eu ficava em casa olhando a minha filha, cuidando de todos os afazeres domésticos, só era nós 3. E a mãe saía para trabalhar, só voltava no final do dia. De frente morava uma irmã dela que ficava responsável só por olhar ali se não tinha alguma coisa errada, né? Mas eu era responsável pela minha irmã. E a bola rolando ali atrás no campinho. E eu escutando o chute. Com 9 anos de idade assistindo os caras jogar, doido para estar lá jogando. 9 anos de idade, uma criança. E não podia ir. E cuidando da casa. Cuidando da casa e da bebê, né? Da minha irmã. Então, se eu fosse, a minha tia via e quando voltava só falava para a mãe, e aí naquela época era couro. Então, dos 9 aos 6 anos, foram 6 anos assim que foi alimentada aquela paixão por futebol proibida, né? E aquela coisa proibida, ela cria... Tem um gosto especial, né? Então, quando eu comecei mesmo a jogar bola, foi a partir dos 15 anos. E assim, foi uma carreira muito curta, apenas 3 anos ali jogando bola. Com 18 anos eu já me comprometi para casar, essa coisa toda. Sua esposa é de lá também, de Fortaleza? De lá. Aí já veio filho, aí fui trabalhar em fazenda, já não deu para continuar, né? E quando chegava da fazenda, demorava 15, 20 dias para vir, que naquela época era outra realidade, 98, 2000. Só descia de quinzena, né? De quinzena, e olha lá. Às vezes 20 dias. E aí, quando chegava, eu ainda queria jogar bola, né? Chegava sábado à tarde, para voltar segunda cedinho, eu ainda queria jogar bola no final do sábado à tarde, domingo de manhã. A esposa ficava valente, aquela coisa toda. Eu já falei para ela, olha, tem 2 coisas que não dá para você competir, para a gente ser marido e mulher, né? É você se colocar à frente da minha mãe, que mãe é mãe, e segundo, tentar tirar o futebol. Se você conseguir vencer essas 2 etapas, a gente continua, mas essas 2 aí é inegociável. Mas assim, ainda assim, muito difícil de conciliar, né? E aí, quando o tempo foi passando, eu fui tentando jogar. Depois que vim para Balsas, entrei ali pela Agrosserra, aí passou por aquela passagem da gente bater aquela bola lá. Depois entrei para o Grupo União, que era do Célio, vamos falar depois disso. Como jogador, posteriormente assumi, e hoje a gente vem com esse projeto. Mas assim, a história, a alimentação dele surgiu lá daquela deficiência de não poder ter jogado aqueles 6 anos. Eu falo isso porque eu tenho uma irmã, e a minha irmã, quando ela teve algumas paixões, por exemplo, ela quis muito ter uma moto, a minha irmã. Aí a minha mãe, uma época, comprou uma moto e deu para ela. A gente pensava que ela ia se matar nessa moto. Ela pega essa moto, sai no meio da cidade e rasga aquela alta velocidade. Até que ela abusou. Aí ela abusou, largou para lá, nunca mais ela quis saber de moto. Então, assim, acho que teria acontecido comigo, né? Se eu tivesse ido lá jogar bola, hoje eu talvez nem gostasse. Hoje né? não gostasse mais.
E você, então você é nascido em Fortaleza, Wellington? Você é natural de Fortaleza? Eu sou nascido em Tocantinópolis, Tocantins. Minha mãe casou, aí um relacionamento que não deu certo. Com apenas 3 anos de idade ela se separou e veio morar em Fortaleza do Nogueira. E eu fui criado em Fortaleza do Nogueira. Ah, então você é tocantinense de nascença. Naquela época ainda era até... ainda era Goiás, Goiás, é. Você tá com quantos anos, Wellington? Eu tô com 45. 45. Então você nasceu no Goiás na época, né? E aí veio morar com 3 anos de idade em Fortaleza do Nogueira. E aí vim aqui para Balsas, eu trabalhava lá na Agrosserra, né? Casei, tive os primeiro filho. E depois de um bom tempo trabalhando lá na fazenda, assim, para almejar um futuro melhor até para a família, o local era Balsas. Então, em 2004, em julho de 2004, eu vim para Balsas sozinho, deixei a família lá. Passei 6 meses sozinho em Balsas. Trabalhando no escritório da Agrosserra. Trabalhando no escritório da Com Agrosserra. Com Enio. Com Enio. E depois de 6 meses, aí eu trouxe a família. Assim, uma história realmente de muita luta. Sim, eu sei. Conheço um pouco. Então, não muito, mas conheço. Já estamos há 20 anos em Balsas. Né? Que bom. Léo, e o Léo é um grande incentivador e apoiador do Rael, Clube da Resenha, né? O Rael, cara da resenha, teve aqui no episódio dele, o 4º episódio foi o do Rael. E o Rael contou que você... E falou o nome de outras pessoas que também ajudam ele até hoje, né? Edição de vídeo, e isso aqui, apoiando ele. Você é um apoiador junto com ele, é um idealizador da Copa Catingão, né, Léo? Isso. Então, se apresente. O Léo, aqui, só para deixar na ordem, o Wellington é o presidente do União e o Léo é o vice-presidente do União, tesoureiro, marqueteiro, né? Enfim, todo mundo faz alguma coisa dentro do União, né? Léo, se apresente para o nosso público, para nossa galera aí do podcast Clube da Resenha. Eu vou só falar para vocês, quando vocês quiserem mandar algum recado para alguém, aquela câmera lá é a do Léo, aquela câmera lá é a do Washington, do Wellington. Lembrei do Washington, que o Washington é emblemático no União também, né? A gente brinca junto nos velhinhos. Então vamos lá, se apresente aí, dê as credenciais iniciais do Léo para a gente. Eu sou o Leonardo, sou vice-presidente, tesoureiro do União. Muitos não sabem meu nome, falam comigo, mas nem sabem meu nome. Mas além de Leonardo, também eu sou conhecido pelos amigos mais próximos pelo apelido de Taxinha. Né? Então, assim, fora outros, né? Tudo que tiver de cabeça grande, as pessoas me chamam também. Mas o principal é Taxinha. Atrapalhando o Léo um pouquinho, que eu lembrei agora para não deixar passar, né? É importante também esclarecer isso. Muitos mesmo acham que a gente é irmão, né? Eu particularmente nunca pensei não, mas assim... mas enfim. É bom esclarecer. Não tem nenhuma relação de parentesco. Mas muitos também acham isso. Que eu sou irmão do Wellington e não sou. Você é morador de qual bairro, Léo? Hoje eu moro lá no Catumbi. Mas no Catumbi. A maior parte de minha vida eu morei na Abacaba. Na Abacaba. Assim, no futebol eu joguei em algumas escolinhas pouco tempo. Não joguei muito. Joguei na escolinha do Iando, lá da Abacaba. Jogava ali nos campinhos do Agostinho Neves, Catumbi. Peguei ali a época do Duda. Joguei no campinho do Aguiar lá, o campinho de areia. Depois mudou pra grama. Depois mudou pra grama. E lá no campinho lá eu machuquei meu joelho. Aí parei de jogar assim... Esse jogo mais pegado. Agora eu só jogo jogo de exibição com um churrascozinho no final, né? Que é um jogo sem muito interesse, né? Um jogo de exibição esse que é pra... Ninguém vai cobrar nada de ninguém, né? Ninguém vai cobrar nada. Só vai cobrar a cerveja gelada e a carne assada, né? Só isso. Mas, assim, quando eu jogava, eu joguei muito de goleiro e também do ataque, né? Que no ataque você fica mais parado e no gol também, né? Porque no meio, ali atrás, você corre muito, aí não dava certo. Sim. Você é lá do Catumbi, então você é da época daquela rivalidade lá dos Tanja com o pessoal do seu Raul. Também peguei aquela época ali. Eu não jogava, mas acompanhei muito ali. Fizeram o final de Copão dos Bairros, né? Fizeram lá no campo do... No campo do Catumbi mesmo, lá da escola, né? Padre Ângelo da Salantra, né? Isso. Que hoje tem a quadra lá no local onde era o campo. Hoje é uma quadra. Hoje é a quadra lá. Recentemente teve um campeonato lá de futsal e tal. A Copa São José foi lá. É lá onde... Lá agora é um ginásio. É um ginásio, tem uma quadra lá. É verdade, rapaz, é verdade. A gente passa ali e percebe, é um ginásio mesmo, tá certo. Eu que não recordava mais. E o ginásio parece que bom, cara. Né? O ginásio ficou muito bom. Tem um espaço também para fazer um campo society. Talvez o governo faça uma areninha lá, né? Se fizer, vai ficar muito bom lá. Sim. O Léo é casado, tem filhos? Como é que é? Casado, não tenho filhos, só eu e a mulher mesmo. Balsense? Sou natural de Goiatins, no Tocantins, mas cheguei em Balsa aqui com 3 anos de idade. Então, me considero praticamente balsense. Balsense.
Então é tocantinense também, né? Tocantinense. Era Goiás na época, Era né? Goiás. Você já tá com 20, você já tá com 37. 37. E chegou em Balsas com quantos anos? 2 para 3 anos. Ah, não, é balsense, é balsense. Praticamente balsense. Acompanhou muito a trajetória de grandes jogadores. Acompanhei. Você é mais da época do Campeonato Balsense ou do Copão? Eu lembro mais do Copão Rio Balsa. Peguei ainda alguns campeonatos balsenses, mas pouco, porque eu vendia suquinho também. Vendi suquinho, picolé lá no estádio. Pois é, eu te perguntei nos bastidores aqui, por isso que eu queria chegar nesse ponto aí, né? A sua identidade, o Elton falou como é que foi o primeiro contato dele com o futebol, né? Que foi, na verdade, foi restritivo, né? Pra ele não jogar, que ele tinha um campo no fundo da casa e não podia jogar porque tinha que cuidar dos irmãos. E o seu foi vendendo suquinho no estádio? Conta pra gente como é que era essa... Suquinho e picolé. Eu lembro, assim, da época que tinha o Bibi, o atacante Bibi. Eu ainda peguei ele ali no alto. Pegou ainda? Vendia suquinho e picolé e ele jogando ali. Foi mais ou menos esse augezinho ali no estádio e nos campos do tempo do Copão Rio Balsa, que era o Erasmo Carlos, mas o pessoal da TV Rio Balsa que organizava. Então eu peguei muito tempo ali, ó. Ali o Campo Padre Fábio, tinha jogo ali, tinha jogo também lá no Campo São Caetano, que hoje tem... Era casa. Tem as casas lá também. Eu lembro, eu joguei naquele campo lá. Peguei muito jogo ali também, fora o campinho ali da Bacaba e o do Catumbi. E tudo você ia vender suquinho, picolé? Vendia suquinho e picolé. Vendi, massa, rapaz. Vendi muitos aí. E esse campo do São Caetano acabou, né? Virou só casa ali, né? Só casa. Lá o pessoal invadiu e aí virou casa e... E você, conta pra gente um pouco dessa que você faz com o Rael hoje. O que é que você ajudou o Rael, o cara da resenha hoje? É na parte de edição e tal. Só pro povo saber que assim, todo mundo se ajuda, né? E saber que você tem uma função nos bastidores do futebol muito interessante. Que às vezes ninguém sabe, te vê na beira do campo, igual você falou, te vê na beira do campo ali. E você é multifuncional, né, Léo? É que assim, eu domino um pouco da arte da tecnologia. O Rael, ele é muito bom para falar... E criar conteúdo, né? E criar conteúdo, só que ele não sabe entregar o que ele tem, o potencial dele. Uhum. E aí, para mim também, quando você ajuda uma outra pessoa, você termina crescendo junto. Sim. Eu passei a ajudar ele. Rael, tu faz teu material, me passa que eu dou uma melhorada, te devolvo e tu posta. E aí começamos a fazer isso. Teve vídeos aí bombásticos que as pessoas pensam, não, Rael, não, era eu que estava por trás lá, fazendo os vídeos com ele. Inclusive, ele deu crédito aqui para você, né? Sim, você assistiu o episódio? Eu assisti, eu vi quando ele falou. E aí, muitas vezes ele vai fazer alguma coisa, ele sempre vai no PV e me pergunta como é que faz. A última transmissão do campeonato aqui da Copa do Aniversário de Balsa Futsal, ele reclama muito da internet dele, que ele usa dados móveis, né? Uhum. E aí eu consegui... Ele quis alugar uma Starlink. Aí eu fui aluguei a Starlink para ele, consegui uma parceria boa com um rapaz de uma empresa aqui de Balsa, levei lá a Starlink, botei e ficava nos bastidores acompanhando e dando sinal para ele que estava tudo tranquilo lá na conexão dele, né? Porque assim, o pessoal também gosta de assistir, porque tem muita gente que não consegue ir no ginásio. Na live, chegou a bater, em média ali, ficou na faixa de 600 pessoas na live. Sim, eu tava nela, eu tava fora de Balsa e assisti pela live. O jogo todo, e tava uma imagem limpa, clara, nítida, sem falha. Então ali já deu uma melhorada muito boa para ele. E aí, a cada dia que passa é tentar evoluir mais ainda, ajudando ele. E aí eu ajudando ele como cara da resenha, quando tem os eventos do União, ele também vai lá e me ajuda. Uma mão lava a outra. Isso. Já dos outros, como ninguém não ajuda ele, ele cobra. Sim. Já do União, não, ele já tem a consideração. Eu não pago o planatão, como pagamento eu vou lá e ajudo ele. Ele até faz comentou divulgações pra gente também. Ele até comentou que a primeira narração dele, o Elton aqui, foi um jogo do União. Na Copa União. Copa União, ele falou. Final. Que gravou pelo YouTube, né? Diz que vocês ficaram sem o narrador na época, né? Deu um problema. Era o Silva Júnior? Era o Silva Júnior. O Silva Júnior adoeceu e lá na hora, pode botar ele que ele fala bem, né? E a gente colocou. Aí ele até disse que mandou um áudio pro Elton, né? Falando assim, eu sei o quê, aqui, tal, não sei o que lá, Disse que o Elton falou, não, tá aprovado. Tá contratado. Tá contratado, só por isso aí já tá contratado. Cara, que massa. E aí, o Elton e Léo, a gente chega numa parte assim que eu queria que vocês contassem como é que foi a ideia União, né? Vocês falassem um pouco dessa separação, que existe uma separação no sentido assim de a FU é uma coisa e União é outra. Na verdade, torna-se tudo uma mesma coisa, né? Grupo União. Grupo União, né? Bom, a história da União é o seguinte. Primeiro, quando eu cheguei em Balsas, eu só jogava society ali na AgroSerra, inclusive você fazia parte. Mas eu venho de... Assim, a minha base é Campo Grande, né?
Foi uma carreira curta, como eu falei, lá em Fortaleza Nogueira, mas era o que eu sabia fazer. Então, na Agroserra foi uma adaptação, mas eu gostava mesmo do Campo Grande. Daí eu recebi o Célio, que foi quem fundou o Grupo União, o União, na verdade. O União, ele nasceu de um grupo de jogadores que completou 30 anos e as equipes principais não queriam mais, porque naquela época dos campeonatos, os jogadores mesmo de 20 e poucos anos que estão voando, né? Aí tinha um grupo ali de amigos com mais de 30 e ninguém queria mais. Aí a ABB criou, naquela época, junto com o campeonato principal, um campeonato trintão. Aí a gente montou um grupo ali trintão, e aí não tinha nome nada, não, é União aqui, os amigos, vai ser União. E fomos lá disputar essa competição. A primeira competição desse grupo, já na primeira a gente já bateu na final. Perdemos na final pro Povo Mensageiro, que era o Bambambam lá da ABB. Eu lembro disso aí, cara. E aí a parte disso, poxa, deu muito certo. E aí agora, como é que a gente faz? Na ABB tinha que associar, na ABB também era uma burocracia para associar, um monte de restrição. Aí a gente foi e locou um espaço no BNB, todo sábado à tarde. Então, todo sábado à tarde a gente ia, treinava e começamos a disputar as competições na ABB. No segundo ano, a gente bateu o campeão. Segundo ano de União, a gente bateu o campeão. Quem era esse elenco? Você lembra do União? Eu lembro. O elenco era... O craque do time era o Juca. Né? O Juca. Aí tinha o Rovani, o gaúcho Rovani, o Flávio, que a gente chama de Flávio Creu, que ele é de Pernambuco, ele até voltou para lá. Nemésio, ali da Arte Vinil. Né? Tatá, Vamário. Vamário desde o início, cara. Desde o início. Grandão, professor de capoeira, zagueiro, né? Aí no meio, ali na cabeça de área, era eu e o Marretinha revezando. Marreta, lembro. E o Rincon era o 10 do time. Era um time bom. Bom, e o goleiro, quem que era o goleiro? O goleiro, ele começou... O primeiro ano foi o Pé de Bolo. Aí, depois do Pé de Bolo, foi o Zé Banana. Sempre foi o Zé Banana. Sim, sim. E aí foram campeão no segundo ano já. No segundo ano a gente foi campeão. Aí depois a gente não estava mais dando certo. O time, aí o Célio resolveu botar em campo. Aí a gente foi para campo com essa base, uma base envelhecida, né? Aí o Célio reforçou esse time. O pessoal mais novo era o pessoal ali do Catumbi, aquela turma de Mazinho, de Ney, aquela galera ali que jogava pelo União Principal. Mas a gente nunca teve um time competitivo no principal de campo. Depois de 8 anos, o Célio trabalhava em fazenda, ele foi chamado para trabalhar no Goiás. E aí assumiu uma fazenda lá. Ele foi e cancelou o projeto, né? Tava indo embora e tal. Aí eu fui pedir, Célio, entrega esse projeto para mim. Aí ele, aquela questão do pertencimento, né? Não, pode deixar isso quieto, tal, não quero, tal, deixa. Aí ele se separou da esposa, né? E quando ele foi lá na casa dele pegar os troféus, ela tinha acabado com tudo, detonou tudo, zangada, né? Aí eu acho que muito em virtude disso também ele, tipo assim, pois eu não vou... Porque o que ele ia ter de memória era aquilo ali. Acabou. Aí ela acabou com tudo. Aí assim, eu era a oportunidade de não deixar a memória morrer. Aí, não, velho, tu quer tocar, então pode tocar. Aí eu fui assumir. A partir de 2018 eu assumi. Aí do nada, cara, assim, do zero, sem patrocínio, sem nada. Aí fui chamar os caras. Aí só que eu já trabalhava, já tinha uma condição financeira, em termos de salário, né? Um pouquinho melhor. E os 2 primeiros anos de União, na verdade foi final de 2017, 2018. Eu aguentei a União sozinho, só do bolso mesmo. Gastei, assim, muita grana naquela época para segurar. Não era pagando jogando naquela época, ainda não tinha essa cultura, né? Mas, assim, é um uniforme, é uma bola, é uma coisa, é outra inscrição. Então, assim, foi muito puxado para mim naquela época, né? E aí, quando foi... Só que em 2017, a gente voltou a ganhar esse campeonato da ABB. Ganhamos em 2010, depois não ganhamos mais. 11, 12, 13, 14, 15. 16, viemos ganhar de novo em 17. Que quando eu assumi, aí no último ano de série, eu assumi como treinador, aí ganhamos. Aí foi a época que ele foi embora, né? Que ele queria encerrar com o título, né? Então, aí, com a esposa destruir todas as coisas, aí foi que ele me passou. Então, eu peguei mesmo para assumir como presidente a partir de 18. Aí, 18, a gente focou muito na ABB, aí começamos a ganhar uns torneiozinhos lá e tal. Aí, em 2019, eu
investi pesado, comecei a tentar trazer alguns patrocinadores. E 2019 é o ano mais vitorioso da história do União. 2019, salvo engano, a gente ganhou 5 títulos nesse ano. Começamos a sair e tal. Aí... começamos o Léo tá ligado aqui, não pode bater na mesa, né, Léo? Começamos a ganhar os títulos lá e tal. Aí começou a vir os patrocinadores. Aí quando deu o final de 2019, eu olhei assim, diga, aqui não tem mais como tocar para frente, porque eu tava indo pro fundo do poço, né? Financeiramente, salário, você manter time. Aí os jogadores começaram a querer vir jogar no União, aí consequentemente aumenta os custos. Aí o grupo ficou inchado, muito grande. E aí foi quando eu comecei a apelar para a questão dos patrocinadores, ter ideia de buscar um apoio aqui, outro ali, uma coisa começou a andar, né? E aí o grupo inchado, você começou a ter problema de administração de grupo, né? Os titulares e os reservas. E aí foi onde surgiu a ideia de criar a FU, baseado em captar patrocinadores. Primeiramente foi essa, não, vou criar a FU, uma empresa, um CNPJ, para quando eu chegar na mesa de alguém pedindo um patrocínio, tem que ser nota fiscal, tá aqui, eu tenho, né? A ideia foi essa. Então, eu vou criar a associação para que tanto as empresas quanto os próprios jogadores possam fazer caixa para essa associação e a associação possa administrar a União. Aí a gente criou essa estrutura. A FU é uma associação regularizada, CNPJ, tudo direitinho, e União é o time de futebol. Então, se tem uma competição e a gente quer ganhar a competição, quer montar um time forte, é União. Agora, se é uma competição regularizada, é alguma coisa nesse sentido, aí, ou é o segundo time. Naquele momento, realmente tinha esse pensamento. É o segundo time. Aqueles caras que estão pegando o banco no União e querem jogar, então vá para a FU, que é um time para participar, para jogar. E aí, os primeiros anos de AFU, naturalmente, muita taca, né, como se diz, né? Porque é um time mais velho, mais envelhecido. Aí começa aquela resenha, mangá, que a AFU não ganha nada, aquela coisa toda, e aí criou-se internamente um problema, né? Os jogadores não quererem ir para a AFU, se sentindo rebaixado quando você ia jogar na AFU, e aí a gente teve como diretoria mudar esse perfil, embora ainda hoje tenha resquício negativo nesse sentido. Que aí a gente, então agora vamos parar, a FU vai ser um time competitivo e a União também. Como a gente não vai conseguir manter os dois, a gente vai ter que separar, escolher os momentos que dá para ter 2 times competitivos, a gente bota os 2, mas se não der, ou vai a União ou vai a FU. E é assim que a gente tem trabalhado hoje. Mas o nosso projeto mesmo de CNPJ, espaço próprio, etc., hoje, regularizado, é a FU. É a FU. Entendi. E o Léo, quando é que o Léo surge dentro do União? Fala pra gente aí. Eu entrei no União em 2020, tá? Com 5 anos que eu tô no União. Na pandemia, hein? Na pandemia, eu vim para trabalhar na mesma empresa do Wellington. Aí, como eu gosto de futebol, tava lá acompanhando o time direto, aí fui convidado a entrar no time. Porque eu já tava lá, já é uma coisa que eu gosto de estar na beira dos campos aí. Do nada eu apareci aí no campo de São Félix. Sim, eu já percebi isso aí já. Lá no Cidade Nova. Do nada o Léo chega pegando na mão. Oxe, não tava aqui agora. Tô atrás da bola. Então, como eu já sou da bola, me convidou e eu entrei lá em 2020 e assumi essa parte do marketing. Né? Porque é uma coisa que a gente tem que entregar. Quem bota investimento no time quer ter um retorno, no mínimo visual. E aí é onde eu entro. Que aí eu faço a divulgação lá, administrar as redes sociais. E aí, com o tempo, eu passei também ao cargo de vice-presidente e de tesoureiro do time, né? E na parte... Isso é a parte administrativa, né? Isso. Do União. Nós estamos falando, por enquanto, da parte administrativa. Né? Parte de campo, você dá algum pitaco? Você participa ou não? É só mesmo a retaguarda? Participa ali quando o jogo tá rolando, né? Aí eu vou lá e dou a ideia da minha visão. Do que tu tá vendo. Isso, né? do que eu tô vendo. Mas o técnico decide. Eu tô vendo aquilo dali... Ou então, na hora dos pênaltis, eu vou lá no goleiro e dou um pitacozinho pra ele. E aquele dali eu vejo ele batendo sempre no canto tal. Também tem essa daí. Mas a parte lá de campo eu deixo com os demais aí. Fico meio só atrás dos bastidores, na parte administrativa. Dos bastidores.
E também fazendo o registro do time, né? Que quando chega lá no estádio, aí eu que fico fazendo o registro. Foto. Isso, foto, tudo é comigo. Cara, eu tava comentando aqui com vocês antes do episódio começar. Hoje em Balsas, a opinião minha, tem um time de campo, de futebol de campo. Se existe um projeto em Balsa, é o de vocês. Tá? Eu já até parabenizei o Hélito pessoalmente, até um dia na postagem de vocês eu deixei um comentário lá, né? Porque assim, hoje se você for fazer um futebol, um campeonato balsense, antigamente eram associações. Igual vocês têm a associação, a AFU, o Colorado, Tiradentes, Potosiense, Guarani. Esses times mais antigos de Balsa, quando ia fazer o campeonato balsense, tinha que ter uma associação, CNPJ, com presidente, tesoureiro, toda essa parte administrativa que vocês têm. Então, hoje em Balsa, se fosse fazer um campeonato balsense nos moldes antigos, ou nos moldes mais, digamos assim, mais documental falando, União era a única equipe que teria isso, acredito eu. Né? Então, assim, hoje vai fazer um campeonato balsense. Todos os outros times tinham que se regularizar em termos de documento para poder participar do campeonato balsense. E aí é onde eu chego na parte, ainda falando da parte administrativa e de campo também. Na opinião de vocês, por que a gente não tem hoje um campeonato forte para que traga mais projetos parecidos com esse do União? Seria interessante se a gente ver. A União tem até CT, para quem não sabe, a União tem um espaço, tem um campo, ainda não é gramado esse campo, não tem iluminação ainda lá, né? Não tem iluminação ainda, mas já tem um esboço. Né? Antigamente os times treinavam, hoje não tem mais os campos em Balsas que tinham antigamente, né? Os times e outra mudou a cidade. O desenvolvimento trouxe o quê? Mais trabalho, a galera trabalha até 8 horas da noite, hoje tem gente trabalhando. Então, antigamente não, 4h30 da tarde para 5 horas, o pessoal saía do serviço, na Fortaleza devia ser assim, você pega essa época em Balsas. E 5 horas da tarde estava indo na beira de campo, fazendo atividade física. Eu, às vezes treinava de manhã, 5 da manhã, para entrar no serviço 8 e à tardezinha batia uma bola. E hoje não tem isso. Então, a União tem um campo para isso, para fazer um treino se quiser, para fazer jogo amistoso, para fazer preparativo e tudo mais. Então, por que vocês acham que hoje não existe assim, não tem um campeonato balsense forte? Forte no sentido de associação, de dizer assim, cara, onde você chegar no Maranhão, no sul do Piauí ou no sul do Tocantins, dizer assim, em Balsas tem um campeonato forte. Eu pergunto para vocês porque vocês têm um projeto. E isso tem muito a ver por um campeonato balsense forte e até um profissionalismo, acredito eu. Bom, em relação ao nosso projeto, Daniel, o nosso projeto ele já foi construído muito em cima dessa visão. O Campeonato Balsense ele deixou de ser forte porque foi destituído da Liga e passou a ser um campeonato público, de gestão pública, né? Depender muito da prefeitura. E aí, não estou aqui criticando. Não, sim, é o ponto de vista. Mas a prefeitura, cada um tem uma visão. Tem um prefeito que é mais afetivo ao futebol, o outro não é. E às vezes ele vai olhar orçamento, investimento, né? Vai priorizar uma outra área. E com isso, os campeonatos são cada vez, ao longo do tempo, perderam a sua credibilidade, vamos dizer assim. No nosso caso, como projeto, como Grupo União, a gente observou essa janela, essa oportunidade, e a nossa intenção é fazer parcerias. Então, buscamos, junto com a prefeitura mesmo, a aquisição de um espaço. Hoje a gente tem um espaço próprio de 6 hectares aqui na saída do Taço. Fizemos uma mini sede de galpão, já temos um campo grande, terrão e um society terrão, mas o projeto mesmo, ele é um CT, ele é um centro de treinamento, com 2 campos grandes, com 2 campos society, com quadra poliesportiva, com atletismo, é um CT, um centro de treinamento. A ideia, o sonho grande, vamos pensar assim, é as famílias, os desportistas balsenses, poderem ir até o CT, fazendo uma analogia aqui com a ABB da vida, e todo final de semana está rolando algum tipo de competição lá dentro, promovido pelo Grupo União, que você possa ir com a sua família, enquanto o seu marido ou a sua esposa está praticando o esporte, os seus filhos estão brincando lá no playground, e tem uma estrutura de receber, de você se alimentar. Então a ideia é essa, lá para o CT. E 2 campos é justamente para que a competição ela possa ocorrer de forma mais rápida, ou se tiver estragando um campo, você tem onde dar vazão no outro, né? Então é isso que a gente tem corrido atrás. Aí são investimentos de alto grau financeiro,
Então a gente tem corrido atrás de lei de incentivo fiscal, depende também de apoio público, né? Porque isso tem que ter alguém... É a PPP, parceria público-privada, né? E tem que ter alguém dentro do âmbito político para dar um empurrão, né? Porque senão as coisas também não andam. E a gente está aí nessa luta. Projeto pronto, tudo regularizado. Remetemos ano passado 2 projetos lá para Brasília, um de um estádio e outro de uma quadra poliesportiva toda regularizada, que inclusive poderia ser sede para o Balsas Futsal aqui, que às vezes não manda jogos aqui porque a quadra não é regularizada. Não manda, todo jogo oficial o Balsas só manda no campo do Então a gente cara, fez o projeto da quadra poliesportiva completa, regularizada, do campo, mais de um estádio completo, e ofertamos a possibilidade para a prefeitura, caso de aprovação desse projeto, da gente ser o administrador, não trazer custas de manutenção, porque a gente vai promover os eventos e vai fazer a manutenção. Aquilo se pagar, né? Aquilo se pagar, exatamente. E aí esses projetos eles não foram aprovados. Então é o tal do empurrão que precisa, né? Exatamente. Então a gente está correndo atrás, buscando outras alternativas, não vamos desistir. E nosso sonho grande, uma vez tendo essa estrutura, num futuro, e aí fala-se muito hoje em Balsas, Balsas tem uma seleção, tem isso, tem aquilo. É muito difícil, a opinião pessoal, é muito difícil você hoje manter uma seleção. Você pode até criar, está falando agora de voltar a ter uma seleção. Mas é muito difícil você manter sem uma estrutura própria. Então, o que a gente pensa é isso. A gente quer ter uma estrutura própria, pelo menos 2 campos, dentro de um espaço, que não dependa da prefeitura, dependa em todos os sentidos. A parceria a gente precisa, mas que a gente possa caminhar com as próprias pernas, ter uma estrutura própria para aí sim profissionalizar um time que represente Balsas. Nesse caso, seria a ARFU, que é o time, a associação que é regularizada. Então, a gente tem esse sonho grande, mas a gente só vai profissionalizar a ARFU um dia se a gente tiver espaço próprio para isso. O que é a ARFU? Fala para o pessoal aí. Associação Atlética Família União. Associação Atlética Família União. Desde quando a gente fundou, você ficou com esse sentimento de família. É uma outra cultura que as pessoas que estão fora não sabem. Ontem mesmo a gente teve uma resenha lá na ABB, a resenha mensal. Uma cultura que eu implantei desde que eu assumi a gestão. Eu sempre fui casado, eu tenho um casal de filhos, assim, sempre tive esse cuidado com a imagem correta, organizada, respeitosa. E assim, eu não aceito para o grupo. A gente sabe que no futebol tem os boleiros, tem as malandragens, essa coisa. Já perdi muito jogo e já botaram muita culpa em mim que perdi por falta de malandragem. Mas assim, a malandragem, entre aspas, no futebol não está dentro do meu perfil. Meu perfil é fazer as coisas corretas. Então, assim, a nossa cultura... Que não é errado. A nossa cultura interna é família. Então, assim, já teve outros modelos, mas hoje a gente faz uma resenha mensal, todo final de mês, lá na ABB, convoca todas as famílias do grupo, que tem uma condição financeira ali também de dar uma colaborada, né? Porque não tem como você financiar isso. Sim. E aí a gente faz um jantar dentro da nossa condição, por aquela família com filho e tudo mais, e os participantes só pagam pela bebida, né? Mas o jantar a gente faz com caixinha. Uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Por quê? Porque é a nossa cultura. A gente incentiva que o cara... Se você vai assistir um jogo lá no estádio, vá você, vá seu filho. Os nossos uniformes, né? Quando a gente usa um pouco, quando já está usado, a gente vai fazer um novo... Eu faço questão de vender aquele uniforme para o próprio jogador, para ele... Cuidar. Não, para ele usar, para ele colocar no filho, para ele colocar na esposa. Porque assim... A divulgação da marca, né? Mas assim, a nossa torcida, hoje a torcida do União, ela é interna, ela é o nosso grupo. Você vai lá no estádio assistir um jogo, por exemplo, até a minha esposa estava falando isso, a única vez em 8 anos que eu estou administrando a União, que a União teve torcida no estádio maior do que o adversário, foi nesse jogo com a 13 dela. Porque a 13 dela, o pessoal, de alguma forma, quer que o lado mais fraco, o pessoal quer ajudar, né? Foi a única vez, é até estranho a gente ver pessoas que
sempre torceram contra, de repente tá torcendo pra gente, né? A gente nunca teve maioria no estado, nunca teve. Quem torce pro Grupo União são as nossas famílias que estão lá dentro. Normalmente quem está fora já tem um olhar de que a gente é rico, é um grupo isso. Tem alguns pensamentos que acabam afastando de estar próximo do Grupo União. Eu vou falar contigo a respeito disso aí, de patrocínio. A resistência que tem hoje para patrocínio na cidade, eu tenho uma visão sobre isso, meu ponto de vista sobre isso, né? Mas antes disso, eu queria que vocês falassem para mim, assim, cada um falasse de um jogo histórico do União. Você deve ter um jogo histórico para falar, às vezes o Léo vai ser o mesmo que o seu, mas enfim, eu queria que vocês falassem um jogo emblemático do União, que você fala assim, aquele jogo é bom de ser lembrado, tal, por conta disso, daquilo, tal. Então, se o Léo quiser começar por ele, falar de um jogo inesquecível que você tem do Grupo União, pode ser da FU ou pode ser do União. Né? Falar, Daniel, foi uma final assim, ou então foi um jogo que não era nem final e tal, e eu sempre... O que vem atualmente em primeiro, entendeu? Foi o jogo do União, foi semifinal, acho que foi do Balsense, nós perdemos nos pênaltis. Pra quem foi aquele lá. Nós estávamos ganhando, no finalzinho do jogo, sofremos o gol de empate. Nos pênaltis, nós tivemos a chance de matar o jogo, não matamos e fomos eliminados na batida seguinte. Lembrou o adversário? Acho que foi o time do Diogo, Pôr do Sol. O ano passado? Acho que foi o time do Diogo. Ano passado? Nós estava com o jogo na mão, no finzinho do jogo, acho que foi o Rodrigo chutou uma bola quase no meio do campo. Eu estava do lado contrário, eu vi quando a bola fez o efeito todo na frente do goleiro, levou o gol. Aí fomos para os pênaltis. Eles erraram um pênalti, nós estávamos na vantagem, era só o Salmir fazer. O Salmir vinha de um torneio de pênalti que ele tinha feito. Ganhou. Uns 300 gols lá batendo, tudo batia, faltava era furar a rede. Aí lá na hora do pênalti, bateu um pênalti... O Salmir era o goleiro de vocês? Era o nosso goleiro. Bateu um pênalti, deslocou o goleiro, mas acertou a trave. E aí depois nosso jogador foi, isolou a bola fora do estádio e eles fizeram e se classificaram. Então o seu jogo inesquecível é uma semifinal de Balsense? É, porque nós estávamos com um timaço. Timaço mesmo, tinha um pessoal lá do Estreito, tava um time muito forte. Era a FU União? Era União. Era um time que tava mesmo... muito forte, acho que foi o time mais forte que nós já tivemos. E por vacilo nosso mesmo, terminamos perdendo um campeonato ali. Acho que se a gente chega na final, a gente tinha ganho aquele torneio. Quem ganhou aquele campeonato desse ano que você está falando? Não me lembro quem foi que ganhou. A final então deve ter sido o Pôr do Sol e outra equipe, né? Mas o Pôr do Sol não ganhou, né? A final não. Tá, e o seu jogo inesquecível, Elton? Daniel, eu sou uma pessoa muito realista, sabe? Eu estou sempre projetando à frente. Então, assim, meu jogo mais importante foi o jogo de 10 dias atrás, que a gente virou um jogo aqui, perdendo de 2-0 lá no CTG. Foi mesmo? Porque, assim, eu procuro não me apegar muito ao passado, né? Então, eu sou muito realista, muito de presente. Então, eu estou projetando sempre à frente. Então, o que te traz em memória do teu passado? É o mais recente. Então, nós estamos tendo esse campeonato 40 CTG lá no Clube dos Velhinhos. Uhum. Né? A gente estava perdendo um jogo de 2-0 lá pro time lá do Juventude. Do Juventude. Time do Washington. E os caras estavam engolindo a gente, engolindo mesmo, brincando, bola na trave, aquela coisa, nada acertava. E aí eu com o time titular em campo, sem render, sem nada, aquela coisa, eu tirei todo mundo e botei o time reserva. Time reserva, assim, uma loucura mesmo. E o time reserva, cara, foi lá e virou o jogo. Virou o jogo, assim, aquela coisa assim, que era para dar certo mesmo. Então, assim, eu olho muito para isso. Sempre tem muitas histórias, muitos momentos, graças a Deus. Nós trabalhamos com todas as categorias. A gente não tem plano como Grupo União de trabalhar com base. O projeto a partir do momento que tem um espaço próprio, a gente fazer parceria com as categorias de base, de balsa, para treinar lá dentro e tudo, e a gente ser olheiro disso e trazer para o principal. Mas a gente trabalha com o principal, com 30, com 40 e com 50. Né? Então a gente é campeão em todas as categorias, tem várias histórias nesse sentido. A gente é o único time em Balsas que é campeão, eu falo isso com propriedade, que é campeão além de Balsas nas cidades circunvizinhas.
A gente é bicampeão em Riachão, é tricampeão em Fortaleza e é campeão em Nova Colinas. Nenhuma outra agremiação aqui em Balsas sai para jogar essas competições, e se sai para um, não sai para outro, né? Mas é por conta da organização que tem, né? Então hoje a gente tem esse privilégio de ser campeão. Em Balsas a gente é campeão em todas as categorias, né? A gente tem consciência que não vamos dizer, o time da mais alta prateleira no principal, né? Hoje, sem dúvida alguma, é a 13 dela, mas a gente já foi campeão no principal, por exemplo, de Velho Guerreiro. A gente é muito forte nessa categoria trintão, principalmente nas cidades circunvizinhas, Riachão, Nova Colina, Fortaleza. A gente tem conquistado títulos, porque a gente monta uma base aqui e vai para lá. Agora, aqui em Balsas, nessa categoria 35, a gente nunca conseguiu ganhar, né? O máximo que a gente chegou foi em semifinal. Por quê? Por causa da capacidade de investimento financeiro, né? E no quarentão, a gente é a nossa categoria mais forte, né? A gente sempre, nos campeonatos quarentões que a gente disputou, aqui em Balsas, ou mesmo afora, a gente tem conquistado... Tem relevância, né? Mais títulos, porque normalmente o quarentão também ele não tem o nível de investimento do principal, do 35. E você tem todo mundo aqui na mão em Balsas, né? O time de vocês do quarentão é muito... E o time cinquentão, por muito tempo também a gente não conseguia chegar, porque o cinquentão pega aquela base de mensageiro que é muito forte, né? Mas ano passado a gente conseguiu pela primeira vez também ganhar um cinquentão. O Suquinho Pejinal tá até no time, né? Tá. Então, nós somos o único grupo aqui em Balsas que é campeão em todas as categorias e o único grupo também campeão em 4 cidades diferentes. Você tocou num assunto interessante, viu, Léo? O Hélio tocou aqui, questão de patrocinadores, né? E antes da gente entrar nessa fase de mexer quem patrocina, quem banca o quê, tal, aquela coisa toda, pra gente entender um pouco disso no cenário balsense, como é que tá, eu vou falar dos nossos anunciantes, tá? E eu vou só deixar aqui, pessoal, o seguinte: quando o pessoal me vê na rua, tá começando a ver na rua, fala assim: só tem cerveja lá pro Ventão. O Ventão vai, bebe a cerveja, tem sushi. O baixinho do Canadá diz que ele só... O Ventão vem, a cerveja, é sushi, é não sei o que, sashimi. E os outros convidados é só... Olha lá, uma água, né? Eu até tô tomando uma cachaçinha hoje, tá? Eu falei pros meninos, falei, vocês querem tomar alguma coisa? Não foi o Hélio, tá? O Hélio falou, não, eu só quero uma aguinha e tal, então, de boa, sossegado. O Léo falou, não, eu nem beber, eu bebo. Então, assim, pessoal, eles não estão tomando uma cervejinha aqui agora, uma aguinha, porque eles mesmo realmente disseram, não, nós viemos aqui só para bater um papo e de boa, sossegado. Mas eu sei que você bebe uma cervejinha, né, de vez em quando, né, Wellington? Mas não é, né, igual o pessoal do futebol gosta, da resenha gosta, né? Mais no final de semana. Mais no final de semana. O Léo falou que nem beber não bebe, né, Léo? Não. O Rael veio aqui e bebeu, tu viu lá? Rael é bonzinho de cana. Pessoal, então, em nome de Triunfo Marketing, uma empresa, você que tem a sua empresa, a sua ideia, e você quer desenvolver, você quer dar mais amplitude para o seu negócio, fazer uma estratégia de marketing aí para alavancar suas vendas, venha na Triunfo. A Triunfo, foi tudo quem criou esse cenário aqui foi a Triunfo, né? A Alzira no episódio passado fez um marketing aí bacana para a Triunfo. A gente vai até contratar a Alzira para estar falando dos anunciantes, né, Arley? E assim, a Triunfo, vocês conhecem o Arley, vocês têm outro projeto com ele também, né? Então a Triunfo foi quem desenvolveu toda essa parte de cenário, de ideia, quem edita, quem faz os cortes, tá? Então é uma empresa que com mais de 10 anos de experiência na cidade de Balsas, né, através do seu CEO, que nem diz a Alzira, o seu presidente, que é o Arley, seu criador, fundador, proprietário, vamos dizer assim. Então você que tem a sua ideia, você quer alavancar a sua empresa em termos de estratégia de marketing, seja no Instagram, seja enfim, para alavancar a venda, procure a Triunfo Marketing através do Arley, que você vai ser bem atendido, né? Fica aqui na Edísio Silva, aquela rua do Balso Gente, você vem nela reta até o final, ali chegando na bifurcaçãozinha aqui que sobe pro Catumbi, só para Fernando Dedé, vai estar lá a plaquinha Triunfo Marketing, vem aqui, procura o Arley, que você vai ser bem atendido e tem uma equipe muito preparada para trazer resultados para o seu negócio, né? E também nós estamos em nome de Constance Calçados, uma franquia de bolsas e calçado feminino do varejo, né? Com uma franquia com mais de 20 anos de mercado, são mais de 300 lojas pelo Brasil, né? E esse grupo da Constance Balsas, ele tem Constance Balsas, tem Constance Floriano e Constance Picos. Então você que está pensando em presentear, né, sua esposa, filha, sua neta, enfim, uma amiga, vá na Constance e você vai ter muita opção de bolsas, opção de calçados, acessórios em geral, né?
Fica ali na Avenida Dr. José Bernardino, em frente à antiga esquina do Chopp, viu, Wellington? Então, já passando do Dia das Mães, né? Mas vem agora o Dia dos Namorados, né? Já está próximo ao Dia dos Namorados, então vá na constância. Analise o preço, analise a qualidade do produto, analise o atendimento, que você vai ser bem encantado e você vai sair de lá, pô, que bom que conheci a Constância agora, eu vou levar para minha namorada, para minha esposa, para minha mãe, enfim. Então, esses são os nossos anunciantes. E aproveitando esse gancho do anúncio, eu quero perguntar para vocês como é que funciona a parte de patrocinadores dentro da União, ou se é bancado de forma própria mesmo, né? Então, fique à vontade aí para falar dessa parte. Eu tenho uma opinião sobre essa parte de patrocínios, que eu acredito que você tem dificuldade com isso, não só você, mas com todos que mexem com futebol em Balsas. Por quê? Por falta de uma liga forte, por falta de mais associações como União, porque se você tem 10 uniões, me fugiu até o português correto aqui, mas se você tem 10 projetos parecidos com o do União, vocês concordam comigo que você tem uma liga forte? Porque tem projeto. Então o empresário, quando ele se dispõe a patrocinar qualquer tipo de evento, de campeonato, ele quer saber o que vai ter de retorno para ele. Ele não quer fazer filantropia. Ele quer fazer ele vai dar com a mão, mas ele quer receber com a outra. E é o justo. Ele está investindo no marketing para dar retorno para a empresa dele. Então, que campeonato que disputa? Não sei. Todo ano tem esse campeonato, tem aquele, né? Vocês organizam o campeonato, que é a Copa União, né? Já está indo para o quarto ano. Quarto ano. Então, o empresário, quando ele analisa isso, ele fala: eu vou dar esse patrocínio por dar, ou eu vou ter algum tipo de retorno, né? Então, como é que é para vocês essa relação com o patrocínio dentro da União? Fica à vontade para quem. Bom, a gente instituiu alguns planos, né, para poder tornar acessível e ter ali um mínimo de caixa para estar gerindo ali as despesas do Grupo União. Então, os jogadores, como a gente trabalha muito com a categoria Master, os jogadores, a gente instituiu o plano sócio-torcedor. Uma mensalidade de R$60, mas ela não é obrigatória a todos. A gente tem hoje em torno de uns 30 sócios torcedores. Quantos reais? R$60 por jogador. Mas é facultativo. Facultativo. A gente tem hoje em torno de uns 30 jogadores que pagam essa mensalidade de R$60 mensal, e com esse recurso a gente usa para estar pagando a taxa de inscrição, para estar socorrendo um jogador que adoeceu, um material esportivo. E as empresas a gente cobra o dobro, né? No caso, R$120 uma mensalidade, para exibir a sua marca nos nossos folders, nossas redes sociais. A gente também faz um uniforme anual com a logo dessa empresa nesse uniforme, uma entrega, né? Faz as resenhas, ele oferece esse jantar para compensar e valorizar esse patrocínio. A gente tem hoje algo em torno de umas 15 empresas que são fechadas com a gente. Então, o União ele tem um fluxo de caixa hoje entre plano empresa e plano sócio-torcedor, que são as nossas duas únicas fontes de renda, algo em torno de R$3.000, R$3.500 mensais. É o recurso que a União gere hoje. De entrada, que gere todo o seu portfólio de futebol. E daí a gente fica se desdobrando. Por exemplo, se está em 2, 3 competições, só a inscrição hoje, qualquer competição, a inscrição é 500 conto, né? Então, se você tem vários jogos, dependendo da distância, da logística, ou se tem algum jogador que mora em outra cidade precisa vir, então, assim, às vezes esse recurso ele não dá para subsidiar uma inscrição e mais um jogo, se for categoria principal, por exemplo, é insuficiente. Então, a gente fica fazendo jogo de cintura para cobrir as despesas, né? Por exemplo, agora na Taça Duarte, a gente teve no primeiro jogo que fazer um torneio de pênaltis para arrecadar recursos para poder trazer os jogadores de fora. O segundo jogo a gente fez uma rifa interna. Terceiro jogo a gente pegou um uniforme usado do Grupo União e vendeu para os próprios jogadores para levantar recursos para trazer os jogadores para jogar aquele jogo, né? Então, assim, de qualquer forma, esse recurso que entra nos ajuda bastante, mas ele é insuficiente, principalmente para o nosso projeto, para a questão de ter 2 times, a gente jogar nas cidades circunvizinhas. E a gente, ao bater na porta dos patrocinadores da cidade,
tem encontrado muita resistência. Não é nem só por questões financeiras, de valor, que para uma empresa, vamos pensar assim, você colocar a sua marca dentro do Grupo União e pagar R$120 por mês, eu entendo que é muito acessível. Em virtude das nossas entregas e da sua saída de caixa mensal, R$120. Mas a gente encontra muita resistência das pessoas olharem de fora e achar que é um grupo rico, isso e aquilo. Tem alguns estigmas que foram criados, né? E com isso, quem não conhece mais profundamente o Grupo União acaba, de certa forma, dizendo não, e a gente não tem um grupo de patrocinadores como gostaria de ter. Se o Léo quiser complementar. Eu vejo que a maior dificuldade dos patrocinadores hoje é porque muitos já foram enganados lá no passado. Muita gente já se aproveitou de muito empresário. É tanto que hoje em dia, na beira dos campos, você não vê mais tanto empresário igual era antigamente. Os empresários estavam ou jogando, ou era dono de time e tinha uma outra comissão. E muitas vezes essa comissão tirava o dinheiro para investir no time, mas investia em casa mesmo. E aí foi afastando o pessoal. E aí, a cada vez que vai agora uma outra pessoa com um novo projeto, eles não acreditam mais nesse projeto. A não ser que ele comece a jogar ali naquele grupozinho ali, a entenda, e ele esteja vendo. Eu posso citar aqui até, por exemplo, o Cleito da CCS. O Cleito ajuda muita gente. Mas por quê? Porque o Cleito está dentro do esporte, ele sabe realmente as dores que é. E ele ajuda os que ele realmente sabe que precisam. Tem o Manuel da Diagro também, que está dentro do esporte, então assim... Eles estão dentro, estão vendo e realmente sabem como é o investimento. Sabe das dores, então ele vai investir. E tem outros que mesmo sabendo, ainda imaginam assim, não, ele vai só ficar com esse dinheiro aí, não vai investir no time e também não vai divulgar minha empresa, que tem muitos que é assim, só pega o valor do patrocínio, bota aqui na camisa e acabou. Não divulga em mais nenhum outro local e aí termina que o empresário não vai mais investir, porque ele quer um retorno dele. Ele quer que a marca dele seja posicionada... Visível. Ali direto. Visibilidade. Tem que dar visibilidade. E muitos não fazem isso. Só pega, bota ali no uniforme e acha que acabou. Não convida para vir numa festinha do time. Não convida para nada. Só botou ali na camisa e esquece. Aí no próximo torneio ele volta lá de novo para pedir de novo. Mas não entregou nada para o empresário. O empresário termina que ficou distante do esporte por isso. Eu acredito muito... Nessa situação que aconteceu lá atrás, que ela vem até hoje, né? Isso, já teve empresário que patrocinava a seleção aqui de Balsa, mas dia de jogo, ou a torcida, ou outras pessoas criticavam o cara. Hoje o cara não pisa mais nem dentro do estádio. Porque botava o dinheiro e mesmo assim ainda era criticado. Então saiu o dinheiro e agora ele fica feliz na casa dele e deixa o pessoal seguir no esporte. A gente tem uma estratégia de captação de patrocinadores bem interessante, que eu acho que até aproveitar o espaço para falar. À vontade. A gente tenta dar o máximo de retorno para o nosso patrocinador com um investimento muito baixo, na nossa visão. E a gente procura fazer com que o nosso grupo seja parceiro daquele empreendimento que patrocina o Grupo União. E a gente evita de colocar uma empresa que é concorrente dentro do Grupo União para ser patrocinadora. Vou pegar o exemplo aqui do Alves Motopeça. Trabalha no ramo de motos, né, manutenção de motos e peças. Então ele é patrocinador do Grupo União, paga R$120 mês. Então todos os jogadores, quando precisa de algo relacionado à moto, a gente indica que vá no Alves. E a gente dá preferência no Alves. Se uma outra empresa quiser patrocinar o Grupo União e ela é do ramo de motopeças, a gente não aceita. Diz, não, amigo, eu sinto muito, obrigado, mas a gente está fechado com o Alves. Mesma coisa o Bodinho, né? Mesma coisa o Bodinho. O Bodinho é do ramo de carros, autopeças de carro. Então, é uma empresa... Eu poderia muito bem ir lá no Josimar, por exemplo, Feitosa, e Josimar, bora patrocinar o Grupo União. Provavelmente ele até gostaria, ele até queria, mas eu não quero. Você tem uma fidelidade, assim, uma gratidão, né? Assim, eu não quero colocar concorrência, né? Então, assim, se o cara do Grupo União ele precisou fazer a manutenção do carro dele, meu amigo, é no Bodinho. Aí tem o cara que é lubrificante, tem um dentista. Então, assim, tem o contador, nossos patrocinadores são poucos, mas são em diferentes ramos para que a gente consiga
dar essa entrega para ele, esse retorno, que faça para ele sentido estar fazendo aquele investimento ali. Eu acho que se os empresários, diante das diversidades de atividades que nós temos em Balsa, olharem com esse olhar, é possível e é plausível que a gente consiga aumentar o nosso número de patrocinadores nessa visão. Wellington e Léo, tem uma visão assim, muito definida disso. Enquanto a gente não tiver... Eu estou batendo na tecla aqui desde o início com vocês, desde o bastidores até agora no episódio, né? Se a gente não tiver uma liga forte, um campeonato forte, que traga visibilidade de marketing, você que é do marketing, se você tem uma visibilidade de liga forte, de um campeonato forte, com equipes, com as 10, 12 equipes ali, 16 equipes ali, disputando o campeonato de forma igualitária, e cada um faz do jeito que quiser fazer, mas que o campeonato seja assim... uma mídia muito forte em cima do campeonato, dos clubes que participam dessa liga, eu acho que isso aí ele começaria a facilitar, seria um facilitador para que o União, a AFU e outras equipes do futebol balsense conseguissem angariar mais patrocínios. Por exemplo, se você tem uma liga forte, você consegue formar um time profissional em Balsa. Porque acredita assim, que da liga forte surja jogadores para jogar um elenco profissional. Vamos supor que o União está disputando o Campeonato Balsense. E tem a AFU que está disputando o Campeonato Maranhense Profissional. Naquele Campeonato Balsense forte, a AFU vai tirar jogador para disputar. E o empresário coloca a cabeça dele. Cara, Campeonato Balsense forte, time disputando o Campeonato Maranhense, estrutura de CT bem montada. Eu quero aparecer nesse projeto, né? Então, assim, o que me vem à mente sempre é, enquanto a gente não tiver um campeonato forte. Vocês fizeram agora um campeonato lá no Copa Catingão, né, recentemente, que foi um sucesso. Foi sucesso, cara. Foi. E assim, eu tô falando de um campeonato feito assim, premiação X pro primeiro, pro segundo, inscrição tal, o campo tava lá, mas foi bem organizado, por sinal, tá? Parabéns. Todo cercadinho com as cordas, as equipes tudo uniformizadas, horário sendo cumprido e tal, campo cheio. Aquilo ali começa o quê? A atrair a atratividade de quem... Pô, vou expor minha marca nisso aqui, cara. Campo lotado, a organização cumpriu com que vendeu para os times, né? Então eu acredito muito que se a gente tiver em Balsa um campeonato balsense forte, tanto no futsal quanto no futebol de campo, acho que a gente começa a mudar esse cenário que nós estamos conversando aqui em termos de patrocínio, que você não vai ter... Pode falar, Léo. Eu acho que para melhorar o futebol de Balsa, os campeonatos têm que sair da prefeitura, parar de ser um campeonato político e passar a ser, por exemplo, do tempo do Da Silva, que tinha liga e ela organizava e tinha a regra delas. Porque você faz um campeonato mesmo com apoio público, coloca ali uma premiação de 9 mil, 8 mil reais. Aí muita gente não vai investir no time, porque a premiação é pouca e no campo grande, o mínimo, se você fizer um investimento aí num time, por jogo você vai gastar uns R$1.000, botando pouco. Botando pouco, exatamente. Você gasta R$1.000. Então, quando chegar lá no final do campeonato, você gastou muito mais do que o que você ganha. A conta não fecha. A conta não fecha. Porque hoje em dia, o jogador mais ruim, ele quer pelo menos uma chuteira. E ele te pede uma chuteira. Chuteira desconto. Ele te pede uma chuteira, aí você diz assim, não, vamos pegar uma ali, na loja X. Não, lá não tem a que eu quero não, a que eu tenho tá na outra loja. Não, mas lá é 200. Não, essa daí não me serve não. Pode me dar só os R$200 que eu vou comprar na outra. Aí ele vai comprar uma de 500. Ou muitas vezes nem compra, ele pega o dinheiro. Porque no campeonato seguinte ele te pede outra chuteira. Todo campeonato ele te pede uma chuteira. Então tá alto para você manter um time e o retorno tá pouco. E eu acredito, se tivesse uma liga aqui em Balsa para gerir ali o estádio, eu acho que conseguiria muito dinheiro com marketing e daria para investir na premiação. Aí sim, os times iam conseguir também ter um retornozinho do dinheiro ali e iria investir mais. Por exemplo, o pessoal fala lá no Uruçuí, todo jogo é R$5 o ingresso. O ingresso aqui em Balsa, se cobrar, não vai dar ninguém. Aí tem uma parte que é por time, cada time leva uma parte, outra parte fica ali para quem está organizando, para pagar o pessoal ali. Mas todo jogo dá um bom retorno. Então, os times lá estão investindo porque só da torcida eles já tem a bilheteria. Aqui em Balsa, o único pagamento que tem é na final. E quando bota, as pessoas já não vai, porque não tem essa cultura.
Não tem essa cultura. E aí perder essa cultura, porque no meu tempo e no tempo que você vendia suquinho no estádio, que tinha. Pagava para entrar só lá. Só os ambulantes que não pagavam. Exatamente. Quem fosse vender as coisas não pagava, não. Exatamente. Então, e você via uma força no Campeonato Balsense, igual ele bem colocou, o Léo colocou aqui. E aí você tinha um time forte, você tinha uma seleção balsense forte, né? Que quase disputou um maranhense profissional naquele tempo, por conta de que naquele tempo você disputava um sul-maranhense, depois você ia para São Luís para um quadrangular para jogar um profissional. Aí depois nós tivemos o Balsas Futebol Clube, que você mencionou aqui, que jogou uma segunda divisão, que jogou uma primeira divisão, depois o projeto foi se esfraquecendo. Por que se esfraquece? Porque não tem base para sustentar. Quando eu falo de base, não é jogador de base, eu digo assim, é um campeonato amador forte. Para quê? Para buscar jogador ali, tá? E a Copa Catingão também cresceu muito, primeiro pela organização, pelo valor que foi pago, que foi o maior até agora. Os campinhos, tipo de campeonato, né? O tipo de campeonato foi 8 mil para o primeiro e 2 mil para o segundo. Então, assim, você bota no campo grande, você ganha 7 mil. Aí lá você botou no campinho pequeno, já tinha 8 mil reais garantido. E tava uma organização clara, tudo claro, bem definido. Tava tudo no regulamento. Por exemplo, o jogo era 8 horas, você tinha só 5 minutos de tolerância. A partir dos 5 era WO. Então todo mundo tinha que chegar no seu horário. Por quê? Porque tinha jogo que começava 10h50. Se eu atrasar os primeiros, o outro ia começar meio-dia. E aí quando você bota a regra do início, todo mundo tem que cumprir ou então tá fora. O cara já sabe a regra, né? Já sabe a regra. E aí o campo começou a ficar... os primeiros jogos deu pouquinho a gente, mas aí do meio pro fim começou a aparecer os vendedores ambulantes. A Márcia estava deixando de vir pro estádio e indo para lá, porque lá ela estava tendo muito mais retorno. Lá estava dando muita torcida. O pessoal estava consumindo bem, o pessoal vendendo lanche lá. Eu vi isso aí. Na final mesmo já tinha outros pessoal. Na próxima vocês vão lá onde que a gente vai ver um patrocínio aí para vocês. Por quê? Porque eles viram muita gente ali. Era uma oportunidade para estar divulgando, para expor a marca dele. Então, assim, a gente ganhou uma credibilidade ali. Então, acredito que no próximo já vai ficar um nível melhor aí. Sim, exatamente. E aí, Wellington, lembrando aqui saindo um pouco da problemática do esporte, né? No geral, a gente tem que debater isso, a gente não pode fugir disso, né? Nós vivemos o esporte, fazemos ele, cada um de um jeito, né? Vocês com o Projeto União, eu com o podcast Clube da Resenha, e batendo uma bolinha de vez em quando. A gente teve uns 2 anos bons ali na Grosseira, né, Wellington, jogando futebol. Falando um pouco que o Wellington jogou bola, a gente era um meio campista ali, de passe, de toque de bola, domínio e tudo mais. Engraçado, assim, fazendo uma passagem sobre essa questão do meu pouco tempo de futebol, eu comecei com 15 anos, como eu falei, e aí eu fui pro campo jogar bola. Quando eu cheguei lá, o timezinho lá do bairro, o Trizidela, lá em Fantasma Nogueira, tava perdendo lá para um adversário. E o camisa 10 do adversário lá estava acabando com o jogo. Tá? O treinador preocupado ali, o cara arrebentando. Aí eu olhou assim pro banco, só tinha eu começando, né? Aí vai lá, já tava mesmo perdido. Aí eu sempre fui assim, encorpado. Aí na primeira jogada, o camisa 10 veio lá costurando, tchá, só já tinha eu. Me botaram de lateral esquerda. O pé trocado ainda, hein? Aí o cara só já tinha eu, o cara que chegou assim, não tomou conhecimento. Ele chegou, só jogou na frente. Eu não tinha o que fazer. Peguei e ajumentei pra cima do cara, assim, de ombro, né? Joguei ele lá fora do campo. Desde esse dia que o treinador nunca mais me tirou do time. Virei titular nessa jogada. Ele tava zangado com o cara que tava arrebentando. E tu foi lá e deu conta do recado. Eu dei uma peitada nele, não podia fazer nada, eu joguei ele lá fora do campo. Pra parar a jogada, né? Mas assim, ganhei a credibilidade do treinador. Sim. Aí depois disso eu me tornei, assim, eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu vou fazer, né? Eu nunca fui craque, porque a habilidade ela é meio que natural, né? Mas eu sempre fui muito dedicado. Então, assim, uns 3 anos mesmo que eu joguei futebol lá, eu me tornei o camisa 10 do time, eu era quem batia falta, escanteio, pênalti, era a referência, o capitão. Batia o escanteio e corria para cabecear. Então, assim, foram anos bons. Aí eu fui para fazenda, perdi o ritmo. Quando eu vim aqui para Balsas, mudei de cidade. Aí chegamos lá, tinha aquele campo, comecei a jogar lá. Aí ali, já por uma questão de adaptação, porque tinha o Jorge Luiz, que é um cracaço, né? Jogando ali de 10, que era a função que eu fazia.
Já, essa também. Já veio depois. Antes foi o Jorge Luiz. Aí eu vim para a cabeça de área aqui, né? Já jogando aqui atrás do. Aí disputou com o Marreta. O Marreta ele entrou no tempo na Grosserra, mas ele não ficou muito. Eu brinquei com ele lá ainda. É. Então, assim, já foi uma adaptação. Aí, quando eu fui pro time do União, já foi aqui de cabeça de área, né? Mas quando eu vim de lá, eu jogava mais avançado. Mais avançado. Eu queria aproveitar o espaço, Daniel, não sei como é que tá o tempo. Então, tá tranquilo. Para falar um pouquinho sobre a Copa União. Fica à vontade. A Copa União é um projeto do Grupo União que a gente criou há 3 anos atrás e assim, ele foi idealizado com muito carinho, né? Naquele momento a gente criou um Number Rights, que é uma coisa nova para cá, né? Copa União, vereador Moisés Coelho. E a conversa que eu tive com o Moisés, apesar dele ser um político, e o primeiro ano eu já recebi essa crítica, é campeonato político. A conversa que eu tive com ele foi o seguinte: Moisés, estamos vendendo aqui o nome da competição para você, nós vamos fazer o marketing para você, a competição inteira. O Grupo União não vai te cobrar R$1 para isso. O que a gente quer é fazer o nome do Grupo União como entregador de uma competição em Balsas. Por quê? Porque o nosso projeto é, a partir do momento que a gente tiver o nosso espaço, o Grupo União fazer as nossas competições dentro do nosso espaço. Então vai ter a Copa União principal, a Copa União veterano, vai ter os campeonatos Copa União lá dentro. Então a gente começou a implantar isso na cidade para depois levar para lá. E aí o Moisés, não, eu quero, porque ele era político na época, né? Então, assim, a primeira, a segunda, a terceira edição, ele comprou o Number Rights, ele patrocinou. Aí quem veio pós-Moisés, de apoiador e etc., foi apoiador que o Moisés quis colocar. Mas ele que ficou responsável pelos custos da competição. Esse ano o Moisés saiu fora da política, se tornou empresário, e a gente está com a Copa União sem Number Rights. Tentamos já negociar, vender para alguém, não tivemos interesse. E estamos com uma dificuldade enorme de poder fazer essa Copa, mas a gente não quer deixar de fazer para não perder esse calendário, não perder referência. A nossa ideia já era levar para lá, se pelo menos os campos de terra estivessem bons, então, mas não temos estrutura, não tem energia, não tem água, o campo de terra não está bom, vamos ter que fazer mesmo na raça. E aí a gente está aí com essa luta para conseguir entregar essa competição. Já falamos com a prefeitura para usar o estádio, usar também um pouco lá da Nova Açucena, lá no Terrão. A gente não cobrava inscrição, começamos a cobrar esse ano, vai ter que cobrar os R$500 e esse valor a gente vai trazer para a premiação e vamos correr atrás de outros patrocinadores para os demais custeios, troféu, medalha, bola, os corre. E o que a gente passou para os 20 equipes que estão pré-confirmadas é o seguinte, pessoal: nosso campeonato ele não é político, é um campeonato do Grupo União. O Grupo União ele precisa de um apoio político. Então, inevitavelmente, o Grupo União vai estar ligado a algum nome político, a gente precisa de apoio político, mas a gente não é político. A gente é um grupo interno. Então, assim, esse ano, a gente quer implantar essa ideia na Copa União de cobrar o ingresso. A gente está estipulando 5 ou 10 reais. 5 reais, se for 5 reais, esses 5 reais, se der 10 torcedor, aí vai cobrar. Porque esses 5 reais a gente quer usar ele para pagar, por exemplo, a arbitragem, que é um custo muito alto em competição, e esse ano a gente não tem patrocínio. E se for 10 reais, aí vai depender da próxima reunião, se eles vão aprovar 5 ou 10. Se for 10 reais, o acordo é 5 reais a organização retirar para pagar a arbitragem, ajudar os outros corre, e os outros 5 reais a gente dividir por cota. O vencedor leva 60%, se empatar meio a meio, 30-30, né? E o perdedor leva no mínimo 20%. Deu uma arrecadação, fazendo uma analogia, deu uma arrecadação de 100 reais. O vencedor leva 60 reais, o perdedor leva 40. Empatou, os dois leva 50. Mas assim, a ideia da bilheteria. Da bilheteria. A ideia é que os treinadores, a gente precisa deles, eles é quem comanda as suas equipes e, consequentemente, a torcida, é que ele nos ajude a convencer o seu torcedor, o seu bairro, a sua agremiação, de que é importante pagar o ingresso. Porque o ingresso ele não vai pesar
pro torcedor e vai ajudar ele a fortalecer a sua equipe. Então, assim, a gente começa a se tornar menos dependente da própria prefeitura. Se essa ideia cola, ela dá certo, até a própria prefeitura, assim, se tiver uma visão nesse sentido, ela pode apoiar os campeonatos simplesmente com a cessão do espaço. Então é menos custo para ela também, né? Então, assim, porque os times eles vão poder ter esse recurso de caixa para estar se fortalecendo, para estar se estruturando cada vez mais. E a gente também tem os nossos projetos em termos de instituição sem fins lucrativos como associação, que a gente está buscando, através tanto de apoio público quanto através de editais, etc., levantar recursos para a associação para fazer o projeto acontecer, que está parado. E a gente sempre se colocou à disposição para que outras agremiações, você já bateu nessa tecla, possam seguir esse caminho. Eu acredito que, a partir do momento que o Grupo União der frutos, de fato, a gente começar a construir um estádio lá e tal, outros times vão se interessar e a coisa vai fluir. A coisa só não está fluindo ainda porque ainda não vigorou. Todo mundo sabe que a gente tem um espaço, mas ainda está muito carente. A partir do momento que a gente se estruturar, outros vão querer. Porque você abrir um CNPJ hoje, ele tem um custo. Tem um custo de manutenção. Tem todo um trabalho de administração, de diretoria, essa coisa, e aí ninguém quer ter esse trabalho. Mas a partir do momento que você vê que a coisa está fluindo, eu acredito que outras agremiações vão querer também fazer isso. Ter um exemplo, nesse início, apostar em alguém para dar certo, para ele ser modelo para os outros virem atrás. Bacana. E eu enxergo isso aí dentro do projeto de vocês, Wellington e Léo, mesmo sem eu ser um participador ativo dentro do Grupo União, né? Mas pelo que eu converso com os meninos que participam e tal, e pelo que eu vejo, né? Teve até um dia, um campeonato, cara, que vocês perderam, se não me engano, foi um 40 para a Vila Militar lá no estádio, que eu cheguei para ti e falei, cara, mantém o projeto, não desiste, porque o projeto é bacana, o projeto é idealizador e é visionário para a cidade. Uma cidade que nem a nossa aqui, já era para ter um projeto desse já vigorando, no sentido de estar sendo executado já o estádio, o CT e tudo mais, por conta de toda essa infraestrutura e toda essa movimentação financeira que tem na cidade de Balsas, que a gente conhece que tem, né? Então, assim, mais uma vez, eu ratifico aquilo que eu te falei naquele dia. Cara, mantenha o projeto. Trancos e barrancos, eu sei que é difícil, né? Eu sei que tem momentos que dá vontade de parar, não dá? Nossa. Né? Eu sei que, eu vou mesmo mexer com isso aqui, não. Caramba, dor de cabeça, não dá resultado. Eu sei que a mulher cobra em casa também, né? Vi aquele teu menino praticamente novinho, não vi nascer, mas vi ele pequenininho lá na Grosserra e hoje já tá um rapazão, né? Vejo ele no estádio contigo lá. Qual que é o nome dele? Eduardo. Então, assim, cara, não deixa o projeto cair, mantenha a fé, mantenha o foco, criando alternativa e tudo mais, que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E aí nós estamos chegando na reta final e a gente, sempre no final, a gente gera uma polêmicazinha aí, deixar o convidado um pouco de saia justa no episódio. Não é saia justa, mas assim, montar uma seleçãozinha sua aí. Eu queria, com aquilo que você viu jogar, né? E não quer dizer, pessoal, que se ele não escolheu A ou B, não quer dizer que o cara é ruim. Ele escolheu uma seleção do ponto de vista dele, do goleiro ao atacante, né? Então, quer começar, Léo? Posso começar. Põe um monte aí sua seleção pra nós. É o momento de descontração do episódio. O goleiro eu vou de Wagner. Eu imaginei que você ia botar o Wagner. Tá no meu DVD, já fiz um gol nele de pênalti, torneio de pênalti. Mas o parênteses aí pro Wagner, Salo. Mas excelente. Já me tirou lá, me eliminou já umas vezes. Já. O Gabriel Venton também colocou ele na seleção dele. Wagner, zagueiro, o Márcio. O Nego Márcio. Outro zagueiro aqui, deixa eu lembrar aqui, um zagueiro. Botar o Jailson lá da Bacabo, acho que ele é sobrinho do Duda, acho que é no auge dele ali. Jailson e Márcio na zaga, isso. Wagner no gol. Cleito na direita. Não vou botar o Chilton, não, vou botar o Fábio. O Fábio pra mim, o Venda de Tucano ali já jogou muito, tem muito título. E o Cleito CCS da direita. CCS. Aí vem pro meio. Uma seleção boa, cara.
No meio... Deixa eu ver aqui. O Leandro Machado, vi muito ele jogar também. Botar no meio o Edson, o linguiça lá da Abacaba também. Edson, Leandro. Edson, Leandro. É ofensivo esse time. Não é nem um Rincon. Não, mas é o Rincon mesmo, parente do Edson também. Sim, o tio do Edson, que jogava ali jogava no Botafogo. No Botafogo também. Jogava muito, negão. E aí no ataque... Tu botou 3 meias, vai jogar com 3 atacantes. Eu gosto do meu time sempre bem ofensivo. Eu não gosto de time retranqueiro, não. Eu gosto de 3 atacantes também. Vai lá. Botar aí 3 atacantes. Botar o Ventão. Não é o Dinei, é o outro, o irmão dele. O Bechel, não. Bechel. E vou botar no ataque o Everton. O do Catubi, do Negão lá. Dos Tanja. O dos Tanja também. Peguei ali ele no alto. Rapaz, ele jogava Não, na hora que botava ali, parece transformava, né? Transformava. Aquele homem sozinho, ele que ganhava os títulos pro Fênix. Era. Teve uma final Fênix e Catumbi, que a Alzira e o Erasmo contou aqui lá. Eu não tava morando em Boston nessa época, nessa final aí, não, mas ela é muito falada, né, cara? Muito falada. O Everton, quando botava a fitona botava aqui... ali, parece que o homem chamava ali as forças que só ele sabia de onde tirava e levava no peito mesmo. Jogava muito. Verdade. E ele sumiu e ele tá novo. Vez ou outra que eu vejo ele aí nos campos, não sei se é porque mas tá no preparo físico bem, ainda não corre. Não sei se é porque ele tá trabalhando fora, mas ele também trabalha de caminhoneiro. Pois é, aí deixou jogar, mas o homem jogava demais. Jogava. Se ele estivesse jogando aí nesses 35, 40 aí, ele tava comendo a bola E ainda. ele foi um dos que chegou no auge, jogava muito e nunca abandonou o time da família, que no caso era o Fênix. O Fênix, ele nunca jogou pro time, né? O Raimundinho tentava levar... Todo mundo tentava, botava dinheiro, mas ele nunca deixou. Podia o Fênix estar com o pior time que fosse, mas ele tava com só time. se o Fênix colocasse o time. Ele jogava do Balsense de 2007, ele jogou pra gente, pro Guarani. Mas aí o Fênix não tava. Não tava. Mas se tivesse, não tinha conversa não. Era Fênix mesmo e acabou. Presidente, sua seleção. Bom, a minha seleção ela também é bem recente, né? Assim, é o que você viu. Principalmente, eu cheguei aqui em Balsas em 2004 para 2005, então os campeonatos já... Naquela época que não tinha mais nem estádio, então os campeonatos foram bem poucos. Mas assim, goleiro eu vi o menino pegar muito, assim, uma época em que o Gato Félix, eu vi alguns jogos dele, que o cara chutava e ele pulava assim na bola e pegava ela e caía com ela no chão, né? Agarrado aqui assim. Eu achava aquilo muito massa, assim, goleiro. Mas assim, o Wagner, eu sou do futebol, eu sou muito do cara decisivo. Assim, que eu também tenho uma função de treinador. Então, se eu tenho um bom jogador, um craque e um decisivo, eu vou pelo decisivo, né? Então, assim, decidir na hora do pega pra capar para decidir, principalmente a decisão de pênalti, crescer numa final, o Wagner sempre foi essa referência. Então, entre Wagner e Gato Félix, eu fico com o Wagner. Lateral direito, aí já é bola mesmo. De todos os laterais que eu vi, e é porque acho que ele teve uma base de ter sido profissional e tudo, da bola chegar, fazer aquele arco, o jeito de bater na bola, o jeito de dominar, o jeito de cruzar. O cara que tem a consciência de pegar uma bola, cruzar na cabeça do atacante, com consciência. Não vi um igual o Cleiton aqui em Balsas, né? Então, assim, acho que tá numa prateleira superior. Zagueiro, eu vi o Márcio jogar, como o Léo citou, mas assim, foi uma carreira curta, né? Dos zagueiros que eu vi, assim, e que me impressiona muito apesar de ser a molecada, mas assim, me impressiona muito vamos dizer, o impulso dele na hora de subir, na hora de antecipar uma jogada. Eu
vejo isso muito no Paulinho, me admira muito o Paulinho. Paulinho, filho do Valburgo. O Paulinho jogava no União de atacante. O Paulinho jogava no União no tempo do Célio, ele era o nosso atacante, o ponta, né? Sempre a molecada, com aquelas brincadeiras dele. E de repente o cara virou zagueiro e é um baita de um zagueiro, assim. Eu admiro muito o futebol dele. E zagueiro mesmo, aquele que rasga, que intimida, que se for preciso dar porrada, ele dá. O Buda, eu vejo ele nisso. O Buda. Tem um cara que tem muito potencial. E jogam junto, né? E jogam junto. Eu acho que essa zaga hoje, ali da época que eu vi pra cá, é uma zaga, para mim, assim, que transmite uma segurança muito grande para um time. Uma zaga de Paulinho e Buda. Né? Cleiton na direita, na esquerda. Na esquerda eu concordo com o Léo, assim, um cara muito regular, o Fábio Falafina, né? No meio eu também iria com 3, e aí eu vou muito por essa questão. Eu não estou pensando no time jogar, eu estou pensando na seleção. Sim, né? Esse time não vai nem entrar em campo. Não vai nem entrar em campo. Eu vou muito por a questão decisiva, né? Para mim, os 3 do meio seria Adrianinho. Adrianinho é cracaço. Adrianinho, assim, quando ele quer mesmo, o cara tem uma genialidade. Eu me lembro de um gol que ele fez aqui no Pulsar, cara. Ele pegou uma bola no meio campo, assim. Do jeito que ele pegou, ele viu que o goleiro estava meio que vacilando, assim, ficando um pouquinho adiantado. Ele pegou uma bola no meio do campo, assim, deu uma batida nela, assim, quase no meio do campo, assim, cara, seca, assim, que ela subiu, assim, desceu lá dentro. De caraca, como que esse cara fez um gol desse? Assim, das primeiras vezes, ele trabalhava na Lavra Norte já, assim, as primeiras vezes que eu vi ele jogar. Jogava demais, assim, ainda hoje joga na categoria dele. Jorge Luiz, pra mim, meio de campo aqui em Balsas, da minha época pra cá, eu nunca vi um pra chegar próximo do Jorge Luiz. Cracaço. Craque. E o Jorge Luiz, além dele ser craque, é um cara muito humilde, de grupo. Ele ajuda a jogar. Eu aprendi muito com o Jorge Luiz, assim, ele ajudava a ajudar, porque eu vim jogar na Agrosserra ali naquela época numa função diferente, não sabia marcar. E o Jorge Luiz orientava, ele pegava, ó, calma, vem pra cá, dali, tá aqui. Então, assim, é um cara muito diferente. E em termos de bola, aí já é por bola também. Leandro Machado, né, não tem outra aí dessa turma mais recente. E para os atacantes, eu vou muito pelo poder de decisão mesmo. Aquele cara que você vai para uma final, aí o outro time lá pode ter 3 atacantes bons, rápido e tal. Mas, assim, se você é treinador, você olha pro adversário e diz assim, pô, tem um atacante tal ali. É uma vacilada, ele bota para dentro. Esse jogador que bota medo, que ele tem a estrela, ele tem um peso diferente, ele é diferente, né? Eu coloco o Neguinho do Prosópio, ele nunca foi craque. Cara, mas o Nego tinha uma estrela nojenta. Ele tinha uma estrela, cara, impressionante, assim. Eu me lembro de um gol que ele fez lá no... Que eu também sou muito de campo, né? Antes, quando eu não estava na gestão, mas eu estava nos campos assistindo. Eu me lembro de um gol que ele fez lá no Pulsar também, que o Pulsar de primeiro era mais usado, né? Que o cara cruzou uma bola, se ele jogava pela 13 dela, a 13 dela naquela agonia tava perdendo o jogo. O cara cruzou uma bola, cruzou. Quando cruzou, ele subiu. Aí a bola não tinha chegado ainda. Assim, um jogador normal, ele ia descer. Aí o cara vai parar. Bicho, impressionante, assim, parece mentira. Mas assim, ele subiu e ele parou. Ele ficou parado aqui esperando. Aí quando ela chegou, ele fez o gol. Acho que foi até um dos dias que surgiu o apelido dele lá, de parar no ar. Nesse dia, o Neguinho do Prosópio, ele parou no ar. Ele parou, eu vi isso. Ele subiu, a bola não tinha chegado ainda, ele ficou lá. Aí quando ela chegou, ele cabeceou. E testou e desceu. Eu vou abrir um parênteses para falar dele, porque eu joguei com ele e que embolsa muito, né? Com o Neguinho. E naquela semifinal da Fair Play, Agrosserra e Ax. Ele tava pela Ax. Tava contra a gente. E começou o jogo, eu dando aqui por baixo dele aqui, era em tornozeiro, era dando um trisquinho aqui na barriga dele aqui por trás. Eu vou fazer o gol em ti. Tu vai fazer gol em ninguém, rapaz, tal, não sei o quê. E o jogo truncado. Tanto que aquele jogo foi disputado nos pênaltis, nós ganhamos nos pênaltis deles. Cara, faltava pouco tempo pra acabar o jogo assim. Não, nem lembro. Não, metade do segundo tempo, o Neguinho fez um gol nas minhas costas aqui. Parecido com isso que você tá falando aí.
Rapaz, a bola veio, sabe aquela bola que você fala assim, nem ele vai pegar essa bola. Eu só dei aquela puladinha pra fazer aquele migué, que eu falei que ele tava atrás de mim, mas se ela tá passando de mim, ele não vai fazer esse gol. Imagine ele. Rapaz, e aí é quando você... Aí ele só viu, e a rede balançando. Era o mosquito do nosso gol. Ele só fez assim na minha frente aqui, assim. Minha vontade era de dar um burro na cara do Neguinho. Tá, Neguinho do Prosópio. Aí, Neguinho do Prosópio, os outros dois eu vou também com o Ventão. Tem uma estrela, um poder de decisão terrível. E outro que, assim, tá meio que se perdendo no futebol, não é aquele cara dedicado e tal, mas é diferente. É um cara que tem uma estrela, que já decidiu muito campeonato e decide com muita facilidade, é o Daniel, irmão do Danley. É o filho do Dota. Ele também tem muita facilidade de decisão. E, assim, ficou um jogador de fora dessa seleção porque não coube, né? Cabe parênteses aí, né? Abrir um parênteses, acho que o Danley também não pode ficar de fora, não. O Danley tem que jogar. É um dos grandes jogadores da atualidade, né? O Danley hoje talvez hoje, assim, se você me perguntasse qual é o melhor jogador de Balsas hoje em atividade, é o Danley. Já me falaram isso também. Que como a gente está fazendo o programa aí, a gente fica perguntando para um e outro como é que tá o futebol atual, até porque os campeonatos são escassos. Não é isso, Elton? Aí você tem a Copa Catingão, aí você tem, que foi esse ano, aí você tem o do BNB também que está sendo esse ano, você teve a Copa Bálstica dos 107 anos de Balsa, agora vem a Copa União, e no segundo semestre ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tá? Então, pessoal, eu queria imensamente aí agradecer vocês, tá? Pela participação aqui no podcast Clube da Resenha. Fica aqui... E, cara, quando eu pensei no projeto, quando eu pensei no projeto, tal, vim comentar com o Ale aqui, o seu nome para vir aqui já estava a gente fala, na esteira de convidados, né? Então, sinta-se homenageado aqui. Eu costumo falar que quem está vindo aqui, nós do podcast Clube da Resenha estamos prestando uma homenagem. Porque isso aqui vai ficar eternizado, cara. Vai ficar gravado e daqui... um tempo, sua filha tem quantos anos? Você tem uma filha também? Fez 15 anos agora. Fez 15 anos agora. Seu menino já fez mais velho, tem quase 20, né? 25. 25? 10 anos de diferença. Tem 25, seu menino? Tô velho, bicho. E aí, essa garotada mais nova aí, e aí fala muito do Projeto União, o que é a União, a dificuldade que a União tem, isso aí foi muito importante pra galera entender que União não é só aquele time que vai para a beira de campo e tal, aquela coisa toda. Existe todo um aparato atrás ali, a gente chama hoje de staff, né? Que você como presidente, o Léo como vice-presidente, como do marketing, como tesoureiro, enfim, aquela coisa toda. Então, parabenizar vocês mais uma vez pelo projeto. O Podcast Clube da Resenha parabeniza a União, a AFU, pelo projeto que vocês estão fazendo dentro da cidade. E só tenho a agradecer, meu irmão. A gente que agradece o espaço. Estamos à disposição. Sempre que precisar que precisar do espaço para colocar alguma coisa, que nem se você veio falar da Copa União hoje, falou de várias coisas aqui, então estamos de portas abertas para vocês aí. Léo, um abração também, agradeço imensamente, estamos aqui para apoiar o esporte, e você, como é um apoiador não só do União, como vice-presidente, é apoiador do Rael, é apoiador de mais outras pessoas aí que você apoia aí nessa caminhada, né? Projetos aí. Tá? Então fica aqui o agradecimento para vocês, se quiserem colocar alguma palavra aí final, fica à vontade. É só registrar o desejo, né, e parabenizar pelo projeto, muito bacana, como eu falei lá no início, né, quando eu comecei a assistir, eu disse, cara, que legal, que bacana, que coisa, mas eu não vou nesse programa não, porque eu imaginei, é um programa de resenha, né, então eu não me enquadro nisso aí. Mas é uma resenha. Mas, assim, cara, muito bacana, desejo todo o sucesso do mundo, que possam surgir mais parceiros, mais patrocinadores e que esse momento cresça, né, para oportunizar para muitos outros atletas, enfim, que ramifique, que o nosso futebol, a nossa região precisa. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Daniel, parabenizar pelo o podcast. É um podcast muito importante. Eu acredito que os jogadores aí da velha guarda queriam ter tido essa oportunidade e principalmente ter tido a tecnologia que tem hoje para fazer as imagens de antigamente. Por exemplo, todo mundo veio falar do Cocá. Quem não queria ver um vídeo dele jogando para ver se realmente é tudo que fala? O Falafino eu vi só tempo de escolinha, xingando todo mundo, mas eu lembro dele xingando o jogador dele. Assim, mas seria bom se no tempo dele tivesse tido essa tecnologia que tem hoje, facilidade, um Rael da vida gravando para depois você ir lá, pegar o vídeo, ver. Hoje fica só nas histórias mesmo de cada um. E o programa é justamente para isso, além de mostrar quem está na atualidade, resgatar um pouco
das histórias do passado, conhecer um pouco dos atletas aí do passado, das dificuldades e tentar evoluir a cada dia mais. Valeu, pessoal. Então esse foi o episódio 011 do podcast Clube da Resenha. Para relembrar, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá lá, faça a inscrição, ative o sininho e nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, estamos no Kawaii também, então é isso aí. Um abraço, fique com Deus, minha rapaziada. Este podcast é uma produção Triunfo Waves.